vamos a mais um podcast SOS Beleza e Saúde. E hoje eu tenho a honra de receber a doutora Priscila Palma, aliás, posso falar de bem, que foi minha ex-prof, né, Pri? É. Então, olha só, não contando a nossa idade, né? Não, mas já dá pra desconfiar, né? Quanto tempo, né, Pri? E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, porque a Priscila ela é médica, gastroenterologista, endoscopista e também trabalha na parte do fígado, motilidade esofágica, que tem tudo a ver também com a saúde, porque a saúde interligada à beleza trata muito dessa parte intestinal e gastrointestinal. Me conta um pouquinho. Esse currículo, que você me diz? Mestre em farmácia, endoscopista, trabalha fígado, meu Deus, tanta coisa, hein? Mestre em farmácia, bastante, né? Tive a honra de ter uma ótima professora. E trabalha também na clínica Clinicolo. Priscila, o que tem a ver a gastroenterologia com alimentação? Absolutamente tudo, né? É óbvio que quando a gente pensa em nutrição, existe uma especialidade dentro da medicina, que é a nutrologia, assim como existe a profissão de nutricionista também, são duas profissões diferentes, uma profissão médica e outra profissão de nutricionista. Mas a gastroenterologia, ela trata justamente da digestão dos alimentos. Então, à medida que a gente se alimenta mal, isso vai ter impacto na nossa digestão, isso vai ter impacto na nossa saúde gastrointestinal, na saúde do nosso fígado, e a saúde e a beleza, elas são de dentro para fora. Sim, tem tudo a ver. Né? Então, alimentos que, quando a pessoa, por exemplo, tem alguma intolerância alimentar ou alguma alteração do processo de digestão de algum determinado alimento, ela vai ter uma série de consequências que vão não só afetar a saúde dela intestinal, mas a saúde como um todo e, obviamente, a qualidade de vida dessa pessoa. Uhum. O que tem a ver a gordura no fígado? O que prejudica na parte estética, digamos assim? A pessoa, porque eu recebi vários pacientes que, quando eu peço os exames de laboratórios, vem lá um diagnóstico de gordura do fígado. Claro que você não vai tratar, né? A gente sempre encaminha, mas eu já peguei pacientes que eu tratava, fazia procedimentos estéticos, fazia os intradermos, entrava com tudo que eu podia e não resolvia. Aí descobrindo, né, fazendo essa anamnese, vendo os exames, a gente viu que esse paciente estava com gordura no fígado. Encaminhamos rapidamente, né, para um gastro, no caso, e fez o tratamento. O procedimento estético foi com uma beleza. Então, tem tudo a ver. Você primeiro tratar a parte de dentro, né, encaminhar esse paciente para um profissional que cuide dele de dentro para fora, porque é dinheiro gasto fora, colocado dinheiro fora, porque você faz o tratamento e não vai resolver sem você resolver esse problema. Fala um pouquinho da gordura do fígado. O que acumula essa gordura? A gordura no fígado, ela é essencialmente uma doença metabólica, né? Ela está nos indicando que existe uma alteração no metabolismo. Metabólica. Uhum. Metabolismo de quê? Essencialmente de gorduras e açúcares. Então, colesterol, triglicerídeos e a própria glicose. Isso está indicando o fígado, quando a gente faz um ultrassom e está escrito depósito de gordura, esteatose hepática. Hoje a nomenclatura ela tem mudado um pouco. Uhum. Inclusive existe uma tendência das comunidades europeia e americana de mudar, e da própria Federação Brasileira de Hepatologia, de modificar a nomenclatura de esteatose hepática para doença metabólica do fígado. Né? Porque, primeiro que se estigmatizou durante muito tempo que todo mundo tem gordura no fígado e que, portanto, isso seria normal. Não é.
né? Sim. O fígado, ele não é para ser um tecido gorduroso, um órgão gorduroso, embora ele metabolize todas as formas de gordura. Então, quando o fígado está gorduroso, ele está indicando o quê? Que as nossas vísceras, nossos intestinos, o pâncreas, eles estão com excesso de gordura. E esse excesso de gordura é Acumulativo, a gordura né? abdominal, que é a gordura, justamente por isso que a gordura abdominal, o acúmulo de gordura abdominal, ela é tão perigosa, porque ela está mostrando, ela Tá te colocando dando um esse sinal, paciente, né? ela está te dando um sinal, ela está colocando esse paciente em maior risco de acúmulo de gordura nas vísceras, que essencialmente vai aumentar o risco cardiovascular, ou seja, de aumentar o acúmulo de gordura nas artérias do coração, nas artérias do pescoço e aumentando o risco então de infarto e até de AVC. Mas em relação à beleza como um todo, quando a gente fala de gordura no fígado, a gente passa a tratar o paciente, a gente tem que lançar mão de duas estratégias. Primeiro, o quanto essa gordura no fígado está ou não afetando a função do fígado, ou as diversas funções do fígado. Se a gente determina que não há um impacto de estresse oxidativo, né, de agressão mesmo no fígado, que não esteja causando uma hepatite, por hepatite entenda, não é aquela hepatite que a gente pensa, é uma hepatite viral, medicamentosa, nada disso, né? É a inflamação que essa gordura causa no fígado. Independente, eu já cansei de receber pacientes que nunca beberam na vida e que têm hepatite gordurosa ou até cirrose por gordura no fígado. Mas ainda que essa gordura não esteja ocasionando uma hepatite, não esteja inflamando ainda esse fígado, ele precisa ser tratado. E aí é que entra a parte da estética como um todo, porque o tratamento da gordura no fígado, ele inicialmente e essencialmente, para sempre, ele tem que ser baseado na mudança de hábito de vida e principalmente naquilo que a gente coloca para o nosso fígado metabolizar, aquilo que a gente come. E é uma escolha, né? E é uma escolha. Então, assim, você que trabalha bastante com e muito bem, diga-se, né? Obrigada. Com a parte estética, você certamente já falou isso para várias pacientes. Não adianta você fazer tratamento estético se você não toma água. É verdade. Então, começa a hidratação, por aí. Né? Começa a parte por da aí. hidratação. Então, não adianta a pessoa fazer um monte de procedimento estético que inicialmente, de fato, vai ficar muito bem, mas ele não se sustenta se a pessoa não se cuidar. É verdade. Então, você precisa ajudar o tratamento estético, né? E você ajudando o teu fígado, tua resposta, o resultado vai ser diferente. Completamente diferente. Porque o tratamento da gordura no fígado vai levar em conta uma melhora na nutrição de verdade desse paciente e atividade física. E é muito importante, não só pela estética, né? Você descobrir essa parte, porque corre risco, né? Tem risco, né? Se a pessoa não procurar tratamento, né? Corre. À medida que você tem toda essa alteração no metabolismo e que isso não é modificado, então, inicialmente se determina que tem a gordura no fígado, tem um padrão alimentar ruim, sedentarismo, alteração dos níveis de colesterol, triglicerídeo e a glicose, a gente precisa modificar isso. Tanto na forma medicamentosa, quanto na forma não medicamentosa. E por falar em medicamento, lembrar que não existe remédio que tira gordura no fígado. É dieta. Isso não existe. Não existe. Até vários pacientes perguntam, doutora, mas tem aquele remédio que antigamente era chamado de Xenical, que o princípio ativo é o Orlistat, que você toma e toda a gordura no fígado sai no cocô. Não é assim. De fato, a pessoa quando usa o Orlistat, ela vai evacuar a gordura. Ela vai sair nas fezes vão sair nas bolas de gordura. Mas na verdade essa gordura que a pessoa está eliminando não é a gordura no fígado. É a gordura que ela ingeriu. Então o Orlistat, ele não tira a gordura no fígado, ele só vai impedir que a gordura proveniente da dieta não seja completamente absorvida. E, portanto, vai ajudar a não acumular mais gordura. Sim. Mas ele vai estacionar, mas o que está ali, está ali. O que tira a gordura no fígado é a alimentação adequada, balanceada, rica em micronutrientes, rica em fibras,
com baixa ingestão de gordura, eliminar álcool, cessar o tabagismo, né? Evitar ao máximo, a nossa vida ocidentalizada é difícil, mas evitar ao máximo o alimento industrializado, multiprocessado e atividade física. Você falou nos produtos industrializados, a gente fez um podcast com a senhorinha de quase 100 anos. Ela subiu a escada, a gente deu muita risada, né, gente? Ela subiu a escada, ela conversou, ela contou história, ela trabalha, ela contou que ela costura ainda até hoje. Gente, ela tem muito cabelo. Coisa que assim, né, com a idade você vai perdendo, né, cabelo, vai dando queda de cabelo. Ela é muito ativa, ela subiu correndinho a escada. Eu fiquei assim de cara. E a gente perguntou pra ela, qual que é o segredo, né, da longevidade? E ela respondeu, né, assim, se alimentar bem, e falou um monte de outras coisas, assim, que ela falava, e a filha dela ajudando ela a responder algumas coisas, porque esquece, né, alimentação. Só que a gente riu muito porque ela disse assim, que ela gosta muito de bala, de doce. Tá, mas então, onde é que fica essa parte da alimentação, né? Mas ela não come nada de alimento industrializado. É tudo do sítio, tudo da natureza mesmo. Ela gosta muito de batata doce. O que ela falou que era batata doce, aipim, tinha mais alguma coisa lá que eles produziam lá no sítio, que é o que ela ama. Então aí mostra, tá na cara que a alimentação tem tudo a ver. A gente é o que come, na verdade, né? Então, se você levar uma alimentação, a própria filha dela também, se tu olhar uma mulher de 72 anos, 70 e poucos anos, a pele é melhor que a nossa. Sim. Aquela pele aveludada, aquele cabelo brilhoso, maravilhoso, sabe? Então, tem tudo a ver. Mas ela falou que ela cuida muito da alimentação, ela toma muita água, ela faz muito exercício, né? Então, um dos segredos da longevidade e da saúde está nos alimentos. Infelizmente, a gente tem os alimentos muito industrializados, então, feliz de quem tem aquele alimento lá da hortinha natural, né? Kátia, só te respondendo, você perguntou os riscos, né, da gordura do fígado e ela persistir. Lembrar que a gordura no fígado, ela tá ali, ela não tá inerte. Ela pode não estar te dando problema naquele momento, mas pode vir a gerar problemas e consequências sérias, como a própria hepatite gordurosa, não alcoólica, porque aqui a gente não está falando da gordura pelo álcool, embora exista uma doença semelhante que é causada pelo álcool, que é a hepatite gordurosa alcoólica, mas nesse caso nós estamos falando da hepatite, inflamação, está machucando esse fígado por causa da gordura, e se isso não for revertido, pode causar cirrose e câncer no fígado. Olhe bem. Sendo que hoje, com a vacinação da hepatite B, em larga escala, logo que a criança já nasce, né? Isso desde a década de 90, já no calendário vacinal. E os novos tratamentos para a hepatite C, que efetivamente curam a hepatite C, a doença gordurosa hepática já está em segundo lugar no ranking de causadores de cirrose, só perdendo para o álcool. Meu Deus, gente. E é uma coisa que não é muito falado, né? E tem uma coisa que tem pessoas que não sabem. Só vão se ligar que a coisa é tão séria no momento que nem desacorda, pega no pescoço. Né? Pelos sintomas ali. Começa a ter dores, né? Outras coisas. E eu recebo muitos pacientes. Nós já tivemos, a Camila tá ali assistindo, ela sabe. Ela tem uma tia que a gente tratou com esse problema. Só alimentação. Eu disse pra ela, tu vai ter que tirar glúten, lactose e o açúcar. Tira da tua vida. Tenta tirar. E ela foi fazendo isso, né? Foi melhorando. A gente, né, encaminhou ela, porque eu vi pelos exames, encaminhamos para um gastro. Ela fez o tratamento e tranquilo. E nós conseguimos fazer o tratamento capilar dela com um resultado bem bom. Não é outro resultado, né? Não tem como. Mas a gente teve que, assim, descobrir. Ela estava com uma alopecia androgenética e uma queda intensa. Vocês vão ver? Porque não adianta só injetar produtos ali, tópico, e não descobrir de onde está vindo a queda, né? E ela fez o tratamento e hoje está super bem. Então, olha a importância disso. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Vamos falar um pouquinho de gastrite.
Ah. Gastrite, refluxo. Eu tenho muito interesse em saber. Vamos tomar uma kombucha. Então, esse é um tema que confunde bastante por causa dos sintomas, né? Na grande maioria das vezes, os sintomas que as pessoas relatam não são devido à gastrite, são por refluxo. Então, quais são os sintomas de refluxo? E quando a gente fala em doença de refluxo, a gente não está falando do sentir refluxo ou sentir refluir. A doença do refluxo gastroesofágico, ela faz parte de um conjunto de sinais e sintomas que são resultado do retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, fazendo esse sentido inverso, né? De baixo para cima e não de cima para baixo. Isso acontece por uma série de razões. Esse retorno do conteúdo ácido, do conteúdo péptico, né, ácido péptico do estômago, ele gera uma variedade de sintomas, dependendo da intensidade e do tempo que ele permanece e até onde ele vai. Então, o refluxo, ele pode ter... O principal sintoma é a azia. Né? Queimação. Então, aquela queimação toda, parece que vai abrir o peito. Às vezes a pessoa acha que está até infartando. E se for esse o seu caso, primeiro procure o cardiologista, descarte problemas do coração e depois venha para o gastro. Mas tem pessoas que já, vários relatos, tanto em literatura quanto na prática médica, de pessoas que vão para o pronto-socorro jurando que estão infartando e, na verdade, estão tendo uma crise de refluxo. A regurgitação, o sentir refluxo, o gosto amargo na boca, aquele gosto de fel e as pessoas acham que é do fígado e não é, é do refluxo. Tosse crônica, pigarro, até desgaste do esmalte dentário. Olha, por causa do ácido, né? Por causa do ácido. Olha ou bem. do conteúdo não ácido, mas a grande maioria das vezes, mais de 90% do conteúdo refluído é ácido. E tudo tem a ver com, adivinha? A alimentação ajuda demais, demais. Alimentação, né? E de novo, o que mais piora refluxo, alimentos industrializados, gordura, fritura, refrigerante. Leite. Leite não? Depende de pessoa para Porque pessoa. Já entrando nessa parte do leite, tem muita gente que toma leite para amenizar, só que ele dá um efeito rebote, é isso? O que você acha de tomar o leite? Ou porque tem muita gente que toma leite magnésia, sal de fruta, toma um copinho de leite para aliviar, só que ele alivia ali momentaneamente, né? Então, o leite de magnésio, hidróxido de alumínio, bicarbonato de sódio, que são os antiácidos comuns, eles têm justamente esse efeito de ser antiácido e como eles geralmente são na forma líquida ou em pastilhas, eles ajudam numa coisa que a gente chama de clareamento esofágico, que é aliviar, fazer com que o esôfago realmente jogue esse conteúdo de volta para o estômago. Agora, por que o efeito deles é momentâneo? Porque você não está tratando o problema, você está tratando os sintomas. Os sintomas. Né? É a mesma coisa que tomar um remédio para dor. Aí você tem que ir no foco. E aí é que a gente vai ter que analisar cada caso, porque a doença do refluxo ela é multifatorial, mas uma das coisas que, por exemplo, piora demais o refluxo é o excesso de peso e gordura abdominal. Porque como eu falei ali do fígado, se você está acumulando gordura nas vísceras, você vai acumular gordura na boca do estômago, que é a junção esôfago-gástrica, isso vai fazer com que a pessoa tenha mais refluxo. E tem alguma coisa a ver também, por exemplo, assim, todo mundo tem uma válvula de escape, né? A parte emocional, ela influencia? Para refluxo, sim. Quando a gente está num momento de estresse, estresse físico, estresse psicológico, brigou com o namorado, enfim, qualquer uma dessas situações, a gente gera uma produção de alguns hormônios que, por sua vez, vão afetar no disparo das correntes elétricas que a gente tem no nosso esôfago para fazer ele se movimentar de forma correta. Então, isso não é coisa da cabeça, não. Eu tô estressado, eu tô nervoso, eu tenho refluxo, então eu sou louco. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O estresse, infelizmente, faz parte da nossa vida. Ele tem impacto na nossa qualidade de vida. E isso vai ter resultado em uma série de órgãos e sistemas. E um deles é o refluxo. Então, pessoas que são refluidoras crônicas, que são portadoras de refluxo,
elas vão ter alteração da motilidade do esôfago, então o esôfago ele não vai conseguir se movimentar de forma correta para que ele evite esse refluxo. Entendi. E então, quando ele tiver um momento de estresse, e isso ele tudo é vai coordenado, piorar. é como se fosse uma fiação elétrica, né? Vai Sim, entrar em curto-circuito, não vai conseguir, dar um problema em algum lugar. vai né? dar algum problema, e aí, em termos de refluxo, basicamente é isso que acontece. São neurotransmissores que a gente fala que comandam os movimentos do esôfago no sentido cabeça, né? Intestinos. No momento de estresse isso vai falhar e a pessoa vai ter mais refluxo. Nesse caso de gastrite e refluxo, até, né, descobrir a causa, eu já ouvi falar muito, né, a gente assiste muitos vídeos sobre o omeprazol. Usado muito tempo. O que você indicaria, além da alimentação, para naquele momento ali? Eu tô com muita dor no estômago, sal de fruta, qual medicamento assim, que você aconselharia de momento até ir tratar? Naquele momento da dor. Depende muito do que está causando, depende se é uma gastrite ou se é de fato um refluxo. A gastrite, ela, por definição, ela é uma inflamação da mucosa do estômago. E aí a gente precisa definir a causa. Na grande maioria das vezes, a causa da gastrite é a infecção por Helicobacter pylori. Então você pode até ter alívio dos sintomas, tanto com omeprazol quanto outros medicamentos da família do omeprazol, da grande família dos inibidores de bomba, mas você não vai ter um efeito duradouro porque você não está tratando o problema. Sim. E existem outras formas de inflamação não infecciosa do estômago, que são as gastropatias, como as gastropatias medicamentosas, né? Então, existem medicamentos bem estabelecidos que causam lesão no estômago. Então, os antibióticos, né? A pessoa toma alguns antibióticos, sim, mas os principais são os anti-inflamatórios não esteroidais, que são capazes até de fazer úlcera. Isso é verdade. Então, não adianta, claro, o omeprazol ou qualquer um da família do omeprazol vai ser essencial na cicatrização de uma úlcera, mas se você não tirar o tratar a causa, causal, né? Não vai adiantar. Em relação ao uso crônico, o omeprazol, ele revolucionou o tratamento da úlcera gástrica, ou da úlcera duodenal. Então, até meados da década de 80, que foi quando o omeprazol entrou no mercado brasileiro, o tratamento de úlcera era cirurgia. A pessoa perdia parte do intestino e do estômago porque não tinha o que fazer. Não tinha tratamento. E aí o omeprazol, ele revolucionou nesse sentido. Só que o omeprazol, além dele promover a cicatrização da úlcera gástrica, da úlcera duodenal, ele alivia uma série de outros sintomas e é um tratamento para a doença do refluxo, um tratamento medicamentoso para refluxo. Claro que depois do omeprazol vieram modificações da própria molécula do omeprazol, melhorias na molécula do omeprazol. Então veio o pantoprazol magnésico, veio o lanzoprazol, veio o pantoprazol sódico, lanzoprazol, pantoprazol magnésico, esomeprazol, rabeprazol e por último o dexlansoprazol. Então era uma escala assim, subindo a qualidade. Sim, melhorando. Né? Então, hoje é como você comparar um carro simples com um carro de luxo, né? Os dois vão te levar invariavelmente ao mesmo lugar, mas com um você vai ter uma maior segurança, maior rapidez, maior eficácia, porém mais custo. Entendi. E o uso crônico dessas medicações, eles têm que ser usados com cautela por dois motivos. Primeiro, qual é a real necessidade de você estar usando uma medicação como essa? Você consegue ficar sem? Você tem outras alternativas para poder se livrar dessa medicação? Será que você está usando a medicação de forma correta? Será que você tentou tirar essa medicação de forma correta? E assim, toda essa história de que os inibidores da acidez gástrica eles causam câncer, eles causam demência, isso não existe. Né? Isso foram feitos alguns estudos observacionais de demência e observaram
É lógico que numa população que Dependência, faz né? Que tá acostumado, já que, tá eu tomei, melhorou, dali a pouco volta de novo, vou tomar de novo. A automedicação, né? Automedicação. Mas assim, não existe, o omeprazol ele não causa câncer. O principal fator de risco para câncer de estômago é a infecção pelo Helicobacter pylori. E aí nisso você tem tabagismo, genética, até hoje em dia a gente não fala raça, mas etnia, né? A gente sabe que indivíduos descendentes de japoneses estão maior risco para câncer gástrico. E a alimentação, de novo, alimentação rica em gordura e alimentos industrializados. Então não tem nada a ver com o omeprazol. Mas ele usado de forma incorreta, em doses muito elevadas ou por tempos muito longos sem acompanhamento médico, ele pode trazer riscos à saúde que não tem nada a ver com câncer, não tem nada a ver com demência. As deficiências de vitamina, isso é muito de algumas vitaminas, em especial as vitaminas do complexo B, a cianocobalamina B12. Isso é muito controverso, ainda é bastante discutido na literatura. Não é um consenso de dizer, não, ele vai ter uma deficiência de vitamina B12 porque usou 20 anos omeprazol. Isso é bastante controverso, se discute muito isso em congresso, mas nada foi nada ainda científico. Nada. Da mesma forma, redução da vitamina D e maior risco de osteoporose, que era uma preocupação que se tinha no passado, isso é altamente controverso, nada ficou comprovado. O que a gente sabe de fato? Que ao modificarem de forma ad infinito o pH gástrico, eles podem gerar problemas na microbiota intestinal. E aí causar um desbalanço e uma desbiose intestinal. E isso sim está bem estabelecido. Inclusive a próxima pergunta que eu ia fazer era sobre o intestino. Intestino, inflamação. A gente vê hoje que está muito, não vou dizer em moda, porque realmente é um problema, né? A inflamação intestinal. Teu organismo está inflamado. O que causa mais inflamação no intestino? Falando de alimentação, claro, né? O que é um outro motivo? Isso também é bastante controverso, né? Inclusive saiu agora em 2023 o consenso e as diretrizes da Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN, sobre o consumo de leite de vaca e leite de outros animais. Não existe nada que demonstre que o consumo de leite de vaca, em excesso ou não, seja inflamatório para os intestinos. Isso não existe. Sério? Isso não existe. Não existe. O leite e os derivados de leite, eles continuam sendo uma importante fonte de proteínas, de gorduras boas e de cálcio, né? Então, a gente só deve restringir o consumo de leite e de derivados de leite em caso de restrições específicas. Alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, enfim, a qualquer outro componente do leite. Agora, claro, não é porque não existe isso de o leite ser inflamatório que a gente vai sair comendo produto industrializado à base de leite. Então, assim, se você vai no mercado, se é uma pessoa que gosta de iogurte, não compra um iogurte que tem sabor, que é adocicado, que tem açúcar. Não, você vai lá comprar um iogurte natural. E hoje em dia existe até aplicativos que a gente pode baixar e você escaneia, né, o código de barras do produto e ele dá uma nota no produto. Se é natural realmente, né? Da quantidade de aditivos que ele tem. Até quem passou essa dica foi o Dr. Alexandre Davi Ribeiro, um abraço para ele. Olha, interessante. Então, e isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, quando você pega um iogurte com sabor, mas ele é bom para o intestino, cuidado. Aí você pega o iogurte natural que está escrito leite e fermento, mais nada, ele é o melhor. Ele pode não ser mais gostoso, mas ele é o melhor porque ele não tem aditivo nenhum. Não tem nada, né? Os integrais, caso seria... O iogurte integral, porque vai estar lá, tem lá o iogurte natural e iogurte natural integral. Qual que é a diferença? O teor de gordura. Então, o iogurte natural integral, que é só leite e fermento, é mais saudável do que um iogurte natural.
O iogurte natural por si só ele Já já é é integral. Ele é assim, só que não pode ser. Daí tem uma pegadinha. O iogurte natural sabor mel, esqueça. Porque daí sei. ele tem Ele tem aditivo. aditivos para ficar gostosinho. Sim. Né? Não, é o iogurte que é só esse. Quer que o iogurte tenha um gostinho? Põe gotinhas de mel se você não for diabético. E aí a diferença do iogurte natural é que ele pode ser integral ou desnatado. Ficando então desnatado aí para pessoa que tem como uma dica para pessoa que está cuidando aí do colesterol e tal, tem gordura no fígado e tudo isso, e aí né? Pode usar o desnatado. O problema do leite, então, não estaria mais na parte da pasteurização dele, ou seja, da industrialização dele? Industrialização. A pasteurização não em si o leite, né? Não o leite. A pasteurização, ela é necessária, né? Que são aquelas diferenças bruscas de temperatura, você aumenta, você baixa, isso tudo a vácuo, para esterilizar o leite, para que você... Então, antigamente, quando se consumia muito leite cru, né? Ou direto da vaca, se tinha muito epidemias de brucelose, de outras doenças que hoje a gente não tem mais com a pasteurização. Sim. Então, o leite que a gente, mesmo que seja o leite de garrafinha, mesmo que seja o leite de saquinho, ele tem que passar por esse processo. Ele precisa passar, ele é obrigatório passar pelo processo de pasteurização. O problema é a industrialização. Isso. É a mistura... Enfim, de um monte de uma coisa, série de aditivos e conservantes, e aí é que mora o perigo. Aí sim, aí o leite, mas daí o problema não é a coitada da vaca. É da indústria. É a industrialização que se fez. É verdade. Tá, e nessa parte da inflamação intestinal, o que mais causa inflamação no intestino? Então, em termos de alimentação, de novo, falta de exercício físico, alimentos ricos em gorduras, os alimentos que a gente chama, que são os alimentos ricos em nitratos, né, que vão gerar nitritos, e isso é bastante maléfico para o intestino, que são os embutidos. E a gente é tudo gringo, se não é gringo é alemão, e a gente gosta de salsicha, a gente gosta pior que gosta de um salame, de um bacon, uma ervilha enlatada. E pior, porque eles têm uma quantidade de gordura, né, gordura animal, e eles sofrem o processo de salgar e muitas vezes defumar. E isso para os intestinos é altamente deletério, isso é altamente prejudicial. Então, segurar um pouco o consumo. E de novo, os produtos industrializados, ricos em aditivos, o excesso de... como é que chama? De aditivo, quando a plantação de pesticidas. E para manter ali como que a gente fala para não estragar. Gente, me deu branco. Para não estragar o alimento ali. Que eles colocam. Esqueci o nome agora. Então, cuidar com os alimentos enlatados, os alimentos em conserva, os alimentos defumados. Cigarro um grande vilão do intestino, álcool, outro grande vilão do intestino. E o que você mais indicaria, uma dica assim para você cuidar do teu intestino, para você evitar essas inflamações, além de cuidar, claro, na alimentação? E lembrando que tudo isso que a gente está falando é fator de risco para o câncer de intestino, e agora no mês de maio a gente entra no Maio Azul. Antes a gente comemorava em setembro, que era o Setembro Verde, mas há 2 anos isso mudou, passou para março. Março Azul, né? Março Azul, que é o mês de prevenção do câncer coloretal, que é o principal câncer de intestino, de intestino grosso, e que é o mais curável. Mais fácil de curar. É o mais fácil de curar. É a maior chance de cura, se detectado a tempo. E tudo isso que eu falei, álcool, tabagismo, alimentação rica em gordura, alimentos ricos em nitratos, né, que são esses embutidos, enlatados, envidrados, o excesso de pesticidas utilizados na plantação. Tudo isso é fator de risco, além da genética, claro. Claro, né? Também tem essa parte então, da genética. Assim, tendo uma alimentação, de novo... Mudando, né? Escolhas. Essa coisa, eu não vou mais comer arroz branco, só vou comer integral, não precisa. Tem gente que não gosta. Se você gosta de arroz integral, ótimo.
come o arroz integral. Tudo com moderação. Né? A gente Evitar é o que come, o excesso. Tudo que é em excesso faz mal, não adianta. Melhorar a quantidade de proteínas consumidas, as proteínas boas, então o ovo, o leite bom, né, os derivados do leite que não são processados. Eu não vou comer mais pão. Não, calma, eu vou trocar para o pão integral. Também não é bem assim. Desde final de 2022, início de 2023, existe uma lei no Brasil para os pães ditos integrais. Que tem que colocar no rótulo a quantidade, né? 30, 40, 50%. Então, assim, é praticamente muito raro você encontrar um pão que 100%, seja né? de 90 para cima. Você só vai conseguir fazer isso em casa. É verdade. Né? Por favor, os donos de padaria, me perdoem, mas o pão industrializado, ele é industrializado. Acho que o meu veneno é o pãozinho d'água ainda, né? Pãozinho d'água, com um ovinho frito sem óleo. Margarina. A margarina não, mas a manteiga sim. Né? A manteiga é um excelente alimento, claro, consumido de forma moderada. Né? Mas você... Um café da manhã, ou seja, tudo sem exagero, né? Uma porção de fruta da sua preferência, a sua bebida da sua preferência, seja o café, com ou sem leite, sem açúcar, obviamente. Sim. Um chá. E um pãozinho d'água com um pão e um fiozinho de azeite de oliva, você não fica com fome até meio-dia e meio. É verdade. Você está super alimentado. E o que você me diz dos probióticos? Então, os probióticos também entrou meio que na moda aí, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado, um pouco de cautela e, de novo, individualizar tratamento. Não é todo mundo que precisa de probiótico e nem todo probiótico é para todo mundo. Então, existem milhões de probióticos, cada bichinho tem suas cepas diferentes e para cada caso é um caso. Então, uma subdivisão, digamos assim, da Federação Brasileira de Gastroenterologia, a FBG, é o Núcleo Brasileiro de Microbiota Intestinal e Helicobacter pylori. Então, eles fazem estudos só do tratamento e das consequências do Helicobacter pylori e da microbiota intestinal. Então, hoje, os dois maiores estudiosos no Brasil sobre microbiota e probióticos é o Dr. Ricardo Barbucci e a doutora Maria do Carmo Fisch Passos, o Dr. Ricardo de São Paulo, a doutora Maria do Carmo de Minas Gerais. Então, primeira lei dos probióticos, não se pode mais manipular, não se recomenda mais manipular probióticos. Aquelas cápsulas manipuladas? Não se deve manipular, porque você não consegue ter um controle efetivo da reprodução da mesma cepa. E não é a quantidade de diferentes bichinhos dentro do probiótico que vai te dar o resultado. Às vezes você precisa só de um. Só de um Lactobacillus reuteri, por exemplo. Isso depende muito de cada caso. Entendi. Para cada questão, para cada pessoa, tem que ser estudado. Probiótico diferente. Personalizado. Né? Personalizado, individualizado. E, de novo, é até uma analogia, uma metáfora, uma brincadeira que eu costumo falar para os meus pacientes. Adianta eu plantar uma rosa no deserto? Adianta eu fazer uma plantação de milho num terreno que não foi arado? Não adianta. Eu preciso preparar o meu intestino para receber o antibiótico. Senão você está jogando dinheiro fora. Porque probiótico é caro. Né? Tá, e esses probióticos naturais? Tipo kombucha, kefir, né? Você já falou um pouquinho do iogurte natural, que faz bem pro intestino. Faz muito bem. Então, assim, kombucha e o kefir, eles, além de serem probióticos, eles também atuam como pré-bióticos, que são os preparadores do terreno. Entendi. Né? Não é todo mundo que pode fazer o uso principalmente da kombucha, porque se você usar muito em um curto espaço de tempo, ela pode te dar diarreia. O rapaz, a gente teve um podcast, ele falou isso. Exatamente. Eu fiz a pergunta pra ele, qual é a quantidade? A gente pode tomar à vontade? Não né? Cada um vai ter que ir testando, tomando aos pouquinhos, né? Porque ela pode soltar muito o intestino, né? Eu até brinquei com ele assim, eu vou tomar então umas 3 caixas. Mas ele é um excelente pré e probiótico. E o que você pode fazer em casa para preparar terreno? Dá a dica aí pra nós. Primeiro, água. Não adianta nada. Aquele
gosta de tomar água em bichinho. jejum? Não Água interessa morna em se é- jejum? O que interessa é água. A água morna, eu não vejo problema nenhum. Eu, particularmente, não gosto. Mas Não, isso ninguém vai de gosta, cada um. né? Mas isso não vai Como fazer... água morna. Não Não faz diferença. Não faz diferença O que importa nenhuma. é O que ingerir importa a é tomar, se é água. jejum, se é no meio Gelada, da manhã. morna, enfim. Também não recomendo muito à noite, senão a gente fica levantando. A gente não Ah, tem. é. A gente é novinha pra ficar levantando da cama e indo no banheiro a noite inteira, É, né? A gente isso é verdade. novinha pra isso, não dá. Né? Mas assim, quanto de água que a gente tem que consumir? Depende. Mas, de maneira geral, a gente faz um cálculo de 35 ml por quilo de peso. Uhum. Depende, você pega teu peso e vê quantos ml a necessidade, né? Faz Exatamente. uma continha Faz ali, uma- verdade. Mas é claro, se é uma pessoa que pratica muita atividade física, Vai perder mais perder líquido, vai mais precisar líquido, vai mais. necessitar mais. Né? E Mas sempre, principalmente agora e no sempre verão, dizem que a gente não deve sentir sede, né? É. A hora que você sentiu sede, porque o teu organismo tá pedindo socorro. É verdade, mas Tô assim, com eu sede. falo demais, né? Eu tô sempre com sede. E eu bebo, quanto mais água a gente bebe, mais sede a gente sente. Mais Porque vontade dá. mais vontade de beber água. Sim. Então começa por aí. Não entra nessa de tomar probiótico se você não bebe água. Você vai matar os bichos. Matou olha todos os bem. bichinhos. Cada cápsula lá. Coitadinhos. Lembrar, inclusive queria mandar um abraço pro meu cunhado, que é um grande estudioso aqui da Universidade de Lisboa em probióticos. Que legal. E olha. ele estuda de fontes, principalmente do açaí, de fontes naturais brasileiras. Ele fez esse estudo já na Suécia e agora ele trabalha com probiótico na Universidade de Lisboa, farmacêutico. Farmacêutico. Digamos, né? Farmacêutico, Sérgio. E o que é o grande desafio do probiótico? É ele fazer o bichinho chegar intacto no intestino. Né? Então, assim, você faz milhões para chegar a 1000. Esse é por causa Por isso que sempre é feito em milhões, né? Por isso que ele é feito em milhões. Então, o grande desafio do probiótico é isso. E aí, se você não ajuda, coitado, vai chegar, vai nadar, o bichinho vai morrer na praia. Chegou no colo, acabou. Acabou, não tem mais efeito. Não tem mais. Ele morreu, né? Olha, é muito importante Então, isso aí, tem né? que tomar Porque às vezes as pessoas, vou tomar um probiótico, vão lá e só tomam, não sabem nem o que estão tomando, né? Exatamente. Verdade. Então, uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras, o arrozinho com feijão, não precisa, né, bater aquele prato gigantesco. Mas, de cama. né, umas 3 colheres de arroz, seja integral, seja branco, uma conchinha de feijão, Perfeito. saladinha. Ótimo, perfeito. Tá ótimo. Ai, doutora Priscila, agora a senhora vai falar um pouquinho sobre os preconceitos da colonoscopia, né? Vem aí março azul. Dá um conselho para essa gente que é meio preconceituosa. Não digo preconceituosa, meio medrosa. Eu até fazer a colonoscopia, eu tinha muito medo, né? E depois que eu fiz, eu vi que não dói nada. Você leva um anestésicozinho tão gostoso, fica relaxado. Quando você acorda, você já tem feito e não sente dor nenhuma. A preparação é muito perguntando boa. como assim já fizeram? Eu sempre digo assim que a preparação é uma lavagem intestinal, né? Aí já literalmente. aproveita, já faz uma lavagem. Fala um pouquinho sobre, né? Então, Sobre a mas clínica, né? Clinicolum, né? Fala um pouquinho. Assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte da Clinicolum. Como a gente estava conversando nos bastidores, a Clinicolum ela é pioneira em uma série de coisas, desde da implantação da nova Clinicolum, de ser o tratamento individualizado, a gente focar Personalizado. no paciente, de personalizar o tratamento dele. Mas uma das coisas que me deixa muito feliz, e isso por ser lagiana, por ter feito uma parte da minha formação fora e ter voltado para cá, é que nós conseguimos trazer para Lages muita inovação. E à medida que as clínicas começam a fazer isso, a gente vai deixando o paciente em Lages. O paciente não precisa mais sair de Lages para procurar recursos. É verdade. E nós na Clinicolum, em termos de exames, a gente foi pioneiro numa série de exames, na própria manometria anorretal, na manometria esofágica, na pH-metria. Mas em termos de exames endoscópicos, tanto a endoscopia digestiva alta quanto a baixa, que é a colonoscopia, nós temos aparelhos que são os aparelhos que a gente fala de HD, magnificação. Então eu brinco com os pacientes assim, que é como se eu estivesse vendo o estômago, quero ver mais ainda, é como a gente abrir a tela do celular, aumentar a tela do celular. Então isso a gente consegue fazer hoje em endoscopia.
Então, a endoscopia por si só, por exemplo, ela aumenta de 30 a 50 vezes, normal, um endoscópio normal. E os nossos endoscópios, além disso, eles aumentam em mais 60 vezes. Então, a gente vê até o que não quer. Em termos da colonoscopia, tanto existe o preconceito, quanto existe o medo. Né? Acho que então, é normal, né? É normal sentir, né? É normal. O preconceito, infelizmente, principalmente na população masculina, ainda existe, né? Aquelas brincadeirinhas e tal. Gente, quando você vai numa clínica fazer colonoscopia, aquilo tudo é muito profissional. Ninguém tá aí, né? Todo mundo sabe que precisa, mas cria um pouquinho ainda, né? De preconceito. Né? Preconceito. E o medo, ele é muito natural. Porque todo mundo tem medo do desconhecido. Até do exame de sangue a gente tem medo, né? Poxa, é uma região íntima. Eu vou estar entregue nas mãos de quem está fazendo o exame, do profissional, que eu não vou estar sabendo o que está acontecendo, porque eu vou estar sob uma sedação profunda, uma sedação superficial. Então, é natural ter o medo, mas ele é um exame fundamental. Quem deve fazer a colonoscopia? Todos os indivíduos que completam 45 anos têm que fazer o exame. Todo ano, né? Não necessariamente, não precisa ser todo ano. E daí, a repetição do exame vai depender muito do resultado também, resultado inicial. Mas a primeira colonoscopia deve ser feita aos 45 anos. Veja, quando quando você estava na faculdade, eu também, a idade era 65 anos. Nós estamos aí com 15 anos da época da faculdade. Veja quanto isso mudou. De 65 caiu para 45. Olha Por quê? só. Porque quanto mais cedo a gente detecta mais precocemente, aliada a essa tecnologia da gente ver até o que não quer, e aí a colonoscopia ela acaba sendo terapêutica. Ou seja, muitas vezes o paciente vai fazer um exame de colonoscopia de rastreio, a gente identifica a lesão, a gente já tira a lesão ali na hora e ele se livrou de um câncer. Isso a gente chama de colonoscopia ou endoscopia terapêutica. Terapêutica, preventiva, né? A prevenção você está lá fazendo, viu que não tem nada, beleza, você se preveniu. Agora, a terapêutica é você fez o exame, detectou e no próprio exame você não precisa nem voltar depois, pagar outro exame. Sim. A própria tecnologia hoje já nos permite fazer de forma minimamente invasiva a retirada dessa lesão. Olha só, que interessante. O que é uma lógico, tecnologia avançada, né? Acontece, a gente chama o familiar, olha, tem essa lesão, você quer que a gente já tire agora? Ou você prefere que a gente faça uma biópsia e vocês voltam depois fazer? A grande maioria das pessoas, o acompanhante já pede, já aproveita, já tira. Senão já fica aquele trauma também, né? Tem que voltar novamente ali. Exatamente. Já tira e deu, né? Mas então é isso. Eu acho que teria muitas outras perguntas, muitas outras curiosidades, né? Mas o principal era isso: intestino, inflamação, a gastrite, a gordura no fígado, que é muito importante. Tudo dentro tanto da saúde como da parte estética. Quando a gente vai trabalhar com esse paciente, descobrir antes se ele tem algum problema ou não, que com certeza os resultados vão ser outros, né? E ficou muito claro, te agradeço de coração por essa oportunidade, né, de ter aceitado o nosso convite, esse desafio tão grande, né? Mas tá tudo certo. Não, mas foi muito legal o nosso bate-papo. E a gente fala muito, né? Se fosse daqui a pouco, esses guris ali já deu. Deu, porque o assunto é tão bom e tão interessante que a gente se perde no tempo. Mas não vai faltar oportunidade. Tá, minha linda. Sigo à disposição. Muito obrigada. Foi um prazer te ver de novo aí, passando pelas nossas vidas. As pessoas não passam pelas nossas vidas por acaso, né? Então sempre tem um motivo. Tá? Muito obrigada. Agradeço lá também a clínica. Uma coisa que quando eu te conheci, eu nunca me esqueço, você dava aula de ginástica. Nessa época era ginástica. E eu falei pra minha mãe, que moça mais linda, eu quero ser igual a ela, com aquele corpo maravilhoso. Eu era pré-adolescente, já adolescente. Eu disse, eu preciso ter esse corpo, minha mãe, então se esforce, porque aquilo ali não é em vão. Muito suor, que nem diz. Que falta as nossas mães fazem. Meu Deus, como faz, né? A gente sabe o que a gente passou, né?
Mas deixaram um legado pra verdade. gente, né? É verdade. Muitas lembranças. A gente falou da minha mãe antes, com a psicóloga ali. Muito, muito. E a gente acaba se emocionando um pouquinho, porque só quem perde sabe, né? Só a gente Mas sabe garanto que elas a estão bem falta felizes e lá em cima, torcendo por quanto que esse nós. calo aperta. É. Mas eu nunca vou esquecer, lá no prédio do Jasper, onde hoje é a É Escola verdade, Movei, a vida que era ativa. agora A vida você ativa. retomou minhas memórias dele. Meu Deus do céu, nos meus 25 anos. Olha bem. Olhe bem. Oi, não dá nem pra falar nessa parte. É muito. São lembranças muito boas. Nossa, meu Deus. Amor, muito obrigada, Eu que tá? agradeço. Obrigada mais uma uma vez. agradeço E a a gente todos vai vocês se também. falando. Qualquer dúvida que tiver, tem a Clinic Trauma. E não fique com preconceito. Se previnam, né? Faça um exame, que é bem tranquilo. A Clinicolo deixa a gente muito à vontade, muito tranquilo. Então, fica aqui o meu agradecimento à Clinicolo e a você também, tá? Obrigada, gente. E até a próxima oportunidade. Até. Obrigada, pessoal, por Até. ter assistido até aqui esse nosso podcast da SOS Beleza e Saúde. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.